Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos aí na Era do Espírito. Então sejam todos muito bem-vindos, tá? É com muita alegria que a gente recebe mais uma vez o nosso amigo Marcos Demário, que sempre está aqui conosco, né? Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Diciné, graças a Deus, tudo bem? Aqui estamos para mais um na Era do Espírito. Vamos conversar sobre a importância da educação. Exatamente. E hoje o Marcos vai falar para a gente a missão dos espíritas na educação das crianças, né? E antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece e logo eu passo a palavra aqui para o Marcos para ele conversar conosco sobre esse assunto tão importante e interessante para todos nós. Tá certo? Eu tenho aqui, ó, Marcos, um ajudante aqui, ó, tá bom? Que vai estar conosco aí nessa reflexão. Então, vamos à nossa prece, vamos lá. Bom, meus irmãos, irmãs, que a gente possa se juntar nesse momento em oração a essa espiritualidade que se encontra conosco, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos exemplificou e que a doutrina espírita vem aí nos aclarar. Pedimos, Senhor Jesus, que este momento seja bem aproveitado por todos nós. Que a gente possa absorver ao máximo essa reflexão para nosso melhor entendimento e nosso melhor caminhar. Assim também, pedimos aos benfeitores que envolvam nosso irmão Marcos Demário, que ele seja intuído, inspirado, para que as suas reflexões possam alcançar a nossa mente e o nosso coração. Mais uma vez, gratidão por este momento, que assim seja. Bom, Marcos, a palavra é toda sua, você fique à vontade. Muito obrigado, Diciné. Um abraço a você e a todos que estão aqui nos acompanhando. Hoje, nós vamos fazer reflexões sobre a missão específica, bem mais específica de nós, espíritas, que conhecemos a imortalidade da alma, a vida depois da morte e a reencarnação. Então, a nossa missão, enquanto educadores, sejamos pais, sejamos avós ou tios, em relação às crianças. E para fazer essa reflexão, nós vamos utilizar um texto que está publicado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, que é o capítulo que trata sobre honrai a teu pai e a tua mãe. Nesse capítulo, nós vamos encontrar, abrindo as instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que ele ditou em Paris, no ano de 1862, com o título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Aliás, esse é um texto primoroso de Santo Agostinho, é um texto totalmente voltado à educação, e nós teremos oportunidade de destacá-lo aqui também em outros programas. Porque hoje nós vamos nos fixar no 5º parágrafo desse texto do Espírito Santo Agostinho. Então, você anotou aí, eu vou repetir. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. A mensagem à ingratidão dos filhos e os laços de família. E nós vamos, então, utilizar o 5º parágrafo, porque nesse 5º parágrafo, Santo Agostinho dirige a sua palavra diretamente a nós, espíritas, para nos recordar de que falamos da imortalidade da alma, da vida após a morte, da reencarnação e assim por diante. Então, voltando os olhos às crianças e aos pais, Santo Agostinho nos diz o seguinte, abrindo aspas, ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir.
tomai conhecimento dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta, solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Fechando aspas. Esse é o 5º parágrafo dessa mensagem de Santo Agostinho. Então, ele começa com uma expressão, ó espíritas. Então, ele está falando para nós que acreditamos que somos almas imortais, nós que acreditamos que existe vida futura, a vida depois da morte, nós espíritos que acreditamos na pluralidade das existências, que a criança é uma alma reencarnada, assim como nós também somos, que temos a ligação com as vidas passadas, as vidas anteriores. Então, Santo Agostinho está dirigindo a palavra para nós, que conhecemos o Espiritismo e acreditamos em todos os seus princípios. Ele diz, então, logo no início, que precisamos compreender, né, o grande papel que temos aqui na humanidade, o papel da própria humanidade, que é auxiliar esses espíritos ou almas que estão reencarnando para continuarem o seu progresso. Porque todos nós somos destinados por Deus a um dia chegarmos à perfeição. Então, não estamos aqui à toa, não estamos aqui por acaso, não é sem querer, nada dessas coisas. Existe um planejamento espiritual e, portanto, estamos aqui na Terra, enfrentando aqui as provas e expiações, porque isso faz parte do curso de estudo, de aprendizados que necessitamos para realizar o nosso desenvolvimento. E aí ele continua. Precisamos compreender que quando geramos um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Isto é muito importante. Nós geramos o corpo. Então, biologicamente falando, nós geramos o corpo, mas não geramos a alma que vai encarnar e utilizar esse corpo como instrumento divino para esta encarnação. Então, somos responsáveis pelas leis biológicas da hereditariedade, da formação de um organismo, nós somos responsáveis pela formação do corpo biológico, mas não da alma. Porque a alma é uma individualidade criada por Deus. Por isso os espíritos estão sempre nos lembrando, você não sabe quem é esse espírito que agora é seu filho. Você não sabe quem ele é. Tá? Ele está vindo de outras existências com determinados laços com você, mas você não sabe quem ele é. Agora, você tem uma certeza ao estudar o Espiritismo. Você sabe que ele não é o corpo. Como você sabe que você, que agora é pai, que agora é mãe, que você também não é o corpo. Porque o corpo, de fato, morre. Mas a alma não morre. Essa sempre continua viva e vai, então, nesse ciclo das reencarnações, enquanto for necessário, até chegar à perfeição. Então, está aí uma advertência educacional muito grande. Nós precisamos ir além do corpo.
Quando os nossos cientistas mapeiam, por exemplo, o cérebro para conhecê-lo, eles acham que estão, então, entendendo o pensamento, a inteligência, a consciência, a mente. Mas não, eles estão mapeando o instrumento que serve de manifestação ao espírito, porque o cérebro é instrumento de manifestação. Tá? E é biológico. O nosso cérebro morre. Ele vai se desfazer um dia. Esse é o fenômeno natural. Ora, se a inteligência pertencesse ao cérebro, nós teríamos um problema muito sério, porque ao desencarnarmos, já que tudo que constitui o nosso organismo biológico vai retornar à natureza e este corpo vai deixar de existir, se a inteligência, se a consciência estiver no cérebro, organismo material, isso quer dizer que, embora sejamos almas ou espíritos, ao retornarmos para o mundo espiritual, nós vamos ficar sem consciência e sem inteligência, porque tudo acabou com o cérebro. Então, ao olharmos para o nosso filho, a nossa filha, entendamos, é um espírito, não é esse corpo. Esse espírito encarnou para continuar o seu progresso. Está aqui bem colocado por Santo Agostinho. E aí ele começa a nos advertir, enquanto pais, tios, avós, porque aqui no nosso horário está sobre a família. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprides fielmente. Claro que alguém poderia logo questionar, tá, mas quais são os meus deveres para com esse espírito? E Santo Agostinho já responde, aproximar esse espírito ou essa alma de Deus. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E todos nós, num grau maior ou num grau menor, somos espíritos imperfeitos, com as nossas rebeldias, os nossos problemas com a lei divina. Então, a missão dos pais na educação é ligar ou religar esse espírito a Deus, a ele saber compreender Deus, a justiça divina e trabalhar dentro do campo do bem. Então, isso é um dever sagrado, é missão, que se cumprirmos fielmente, receberemos 100 por 1 depois. Mas Santo Agostinho continua e vai agora nos dizer aqui o seguinte: vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Cuidados e educação em relação aos filhos. Os cuidados, todo mundo conhece. Os cuidados com a higiene, com a saúde e assim por diante. E muitos pais dizem, não, olha, aqui, a caderneta aqui de vacinação rigorosamente em dia. E mais isso e mais aquilo. Mas são cuidados materiais, importantes, mas são materiais. E a educação. E aí os pais já vão nos dizer, assim que ele cresceu, já providenciei a matrícula na escola. Mas não é dessa educação que Santo Agostinho está falando. Porque essa educação é a educação do conhecimento, que a escola vai propiciar, a educação da socialização, para que ele aprenda a viver com os outros. Mas Santo Agostinho está falando daquela educação prioritária da família, que é a educação moral, a educação que vai corrigir as más tendências que o espírito esteja apresentando, a educação que vai ligar o espírito a Deus. A escola pode fazer essa educação, mas vamos nos colocar no lugar da professora lá do ensino fundamental, aquela do primeiro segmento, que trabalha a partir lá da primeira série.
Se olharmos as escolas de hoje em dia, nós vamos ver que, às vezes, ela lida com 40 crianças dentro da sala. Na maioria das vezes, não tem auxiliar. É só ela mesma dentro da sala. Ora, muitos pais se queixam de cuidar de um filho. Já é difícil. Imaginemos a professora cuidando de 40 crianças. Ela não tem como lidar com todas elas para educar uma por uma. Por mais que ela ame sua profissão, seu trabalho e ame as crianças que estão com ela. Então, a educação moral é uma prioridade da família. É uma missão dos pais. Por isso, então, Santo Agostinho, continuando a sua advertência, vai aqui, então, nos dizer: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? O que nós fizemos? Ou seja, essa criança, espírito reencarnado, vai crescer, vai se transformar num adolescente, num jovem, num adulto. E aí? Que adulto temos conosco? É nosso filho, é nossa filha. É bondoso? Ou é egoísta? É humilde? Ou é orgulhoso? É ético? Ou é desonesto? É espiritualista ou é materialista? Tudo isso depende da educação que estamos dando aos nossos filhos, os exemplos que estamos dando a eles. E aí, a mensagem voltada aqui aos espíritas é para dar aquela chamada de atenção. Você é espírita. Você sabe de todas essas coisas. Você frequenta o centro espírita, você participa de grupo de estudo online, você assiste vídeos pela internet, você lê as obras espíritas. Você está evangelizando seus filhos? Está fazendo a ligação deles com Deus? Você está mostrando que a felicidade futura deles depende do amor ao próximo, da prática da caridade? Você está fazendo esse trabalho? Ou você está deixando o tempo passar e daqui a pouco eles vão abandonar o centro espírita, não vão querer saber de espiritismo ou de nenhuma religião, e você vai se deparar com filhos egoístas, filhos materialistas, que vivem o dia a dia sem nenhum outro tipo de preocupação. Então, nós vamos responder, enquanto pais, por isso, porque não cumprimos a nossa missão. Existem aqueles casos em que, apesar de todos os esforços que os pais espíritas estão fazendo, mesmo assim os filhos não querem saber. Nesse caso, Deus sabe perfeitamente que os pais procuraram cumprir os seus deveres, a sua missão. Então, quem vai responder são os próprios filhos, porque não quiseram saber e não absorveram os cuidados e a educação que os pais procuraram lhes dar. Mas, na maioria das vezes, realmente, enquanto pais, nós falhamos. E quando já somos avós, é como avós que também falhamos. Nós estamos percebendo, nós estamos observando as más tendências e não estamos trabalhando para corrigir. Nós estamos percebendo que o materialismo, o imediatismo estão predominando e não fazemos esforços para conversar sobre Jesus, para mostrar o Evangelho, dar bons exemplos em relação a isso. Por isso, Santo Agostinho está aqui nos advertindo, mesmo porque nós sabemos de um fenômeno que tem acontecido ligado ao centro espírita, que é a falta de crianças para a evangelização. E muitas vezes pais ou avós responsáveis que entregam as crianças lá no dia e horário para a evangelização espírita infanto-juvenil, mas não ficam no centro espírita. E às vezes o centro espírita tem sim o grupo de pais, faz também os estudos reunindo a família, mas você alega
que você tem que aproveitar o sábado, né, ou o domingo de manhã, para isso e para aquilo, porque você trabalha durante a semana, então você não pode ficar lá para o estudo. Claro que pode. Qual é o problema de dedicar 1 hora, 1 hora e meia para o grupo de pais, estudando as questões educacionais à luz da doutrina espírita? É questão de prioridades, de valores de vida. Então, enquanto espírita, quais são os meus valores de vida? Quais são as minhas prioridades? Olhando para a minha família, o meu lar, para os meus filhos. E temos que lembrar aqui a pergunta que Deus vai nos fazer quando retornarmos ao mundo espiritual. O que foi que você fez com os espíritos que eu confiei a você? Porque são espíritos. Eles, na verdade, pertencem a Deus, são criaturas divinas, mas que têm laços comigo, e que eu aceitei antes de reencarnar, que eles viessem depois como meus filhos. Então, vai ser essa a pergunta. O que foi que você fez com eles? Que orientações morais você deu a eles? Que exemplos de vida você forneceu a eles? E aí, então, Santo Agostinho, fechando o seu pensamento, nos diz aqui: se permaneceu a criança, né, esse espírito, atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, a felicidade é muito dependente da educação que estamos promovendo. E ele finaliza: então, vós mesmos, carregados de remorsos, porque depois da morte o remorso vai nos atingir, porque vai nos ser mostrado o que fizemos e o que deveríamos ter feito, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para essa alma, na qual a cercareis de mais atentos cuidados. E essa alma, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Mas sabemos que muitas vezes isso se torna doloroso, difícil, porque nem sempre aquela alma, aquele espírito que foi nosso filho na encarnação passada, nos perdoa. Nem sempre compreende. E às vezes vai ser o filho desafio desta encarnação. Mas nós não temos que nos queixar, porque com certeza um de nós falhou na existência passada. E agora nós estamos colhendo as consequências disso. Por que estamos juntos novamente? Porque nós mesmos solicitamos. Porque falhamos na encarnação passada. Mas agora nós prometemos a Deus que não iríamos falhar e que iríamos fazer todos os esforços para trabalhar agora com esse espírito, para nos redimir e fazermos a nossa ligação e a ligação dele com Deus. Então, tomemos cuidado. A nossa missão na educação dos filhos é grandiosa. E os princípios do Espiritismo não podem ser para nós apenas teoria. Nós precisamos fazer todos os esforços para colocar em prática. Não percamos, portanto, esta oportunidade. Sejam nossos filhos, sejam nossos sobrinhos, sejam nossos netos, de fazer o que provavelmente não fizemos em existências passadas. Cumprir agora essa nossa missão, esse nosso dever de realizar a educação moral para ligar essas almas a Deus e projetarmos para nós e também para elas um futuro mais feliz, mais promissor. E aí, quem sabe, numa próxima encarnação, novamente juntos, não tenhamos mais esse quadro familiar de provas e expiações, porque finalmente conseguimos progredir uns ajudando os outros nesse campo da educação. Bem, Diciné, e a todos que estão nos acompanhando, eram essas as reflexões que nós queríamos trazer, e lembrando que as reflexões foram feitas
né, para quem está pegando aqui o vídeo agora, elas foram feitas a partir, então, do texto do Espírito Santo Agostinho, que está publicado no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós fizemos a reflexão apenas, então, somente a partir do 5º parágrafo do texto do Espírito Santo Agostinho. Recomendo que você pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o texto completo para fazer as suas reflexões mais profundas. Ô Marcos, muito obrigada, né? Muito valioso aí a sua reflexão, muito valiosa. E realmente, você só falou de um parágrafo, e se você quisesse, você ainda falaria muito mais tempo, né? Porque é um assunto que é importante para todos nós, porque afinal de contas, a educação das nossas crianças, a evangelização das nossas crianças vai trazer para a nossa sociedade um futuro melhor. Então, a gente tem que lembrar, né, desse compromisso, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho missão, eles acham que a missão é só igual Chico, Divaldo, Raul Teixeira e outros tantos, só que todos nós temos uma missão. E a dos pais, aqueles que têm filhos, ou como você disse, né, ali na família, eu sou responsável por dar um bom exemplo àquele meu sobrinho, ao meu neto, ao meu filho, ou aquele que chega até nós, mesmo que seja através ali de ser amigo dos nossos queridos. Isso é muito importante, Marcos, né? E a gente te agradece, então, mais uma vez. A gente podia ficar aqui conversando um tempão, porque o assunto é muito interessante e muito valioso, mas o nosso tempo está acabando, né? E a gente vai fazer aí a nossa prece de agradecimento, porque a gente não pode deixar de agradecer sempre. Então, que a gente aí se coloque numa posição confortável e possa mais uma vez agradecer este momento abençoado. Agradecer por estarmos participando, ouvindo e podendo aí fazer essa análise de como está a minha participação enquanto espírita na educação dessas crianças que chegam até nós. Que nós possamos perceber a importância desse entendimento e fazermos de nós instrumentos para que essa evangelização, essa aproximação com Deus possa acontecer com aqueles corpos que ainda estão imaturos e inocentes. Gratidão aí por essa oportunidade e que assim seja. Bom, meu amigo Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, por esse programa abençoado aí na Era do Espírito. A todos vocês que estão conosco, que estão nos assistindo agora, ou que vão nos ver mais tarde ou daqui a pouco, o nosso carinho, o nosso abraço e até o nosso próximo programa na Era do Espírito. Fiquemos todos com Deus. Tchau, tchau.